Muito bem, estamos de volta para trazer mais um estudo bíblico sobre o Logos. Estamos de volta na série e vamos trazer aqui uma reflexão maravilhosa. Eu quero falar hoje sobre as duas naturezas de Cristo. Ele era uma pessoa com duas naturezas. O irmão Brana especifica bem isto. Bom, gente, tenha paciência aí, que nós vamos fazer aqui alguns gráficos, nós vamos trazer aqui coisas maravilhosas que vocês vão entender. Eu não serei responsável por você pegar só parte desse vídeo e sair por aí fazendo heresias ou dizendo que eu disse, colocou uma frase minha fora do contexto. E outra coisa, para um bom fluxo de aprendizado é necessário assistir a parte 1. A parte 1 desse estudo é necessário assistir para poder compreender o que é o Logos, o que eu disse lá na parte 1. E aí você segue assistindo que você vai entender tantas coisas maravilhosas. Veja, antes de eu entrar aqui na natureza humana e na natureza divina, uma pessoa com duas naturezas, eu quero falar aqui só um pouquinho, só destacar aqui um pouquinho sobre que nós não somos nem unicista. Eu vou destacar aqui esses três aqui para eu mostrar que todos os três são falsos. Dualista e nem trinitários. Ou trinitariano. Vou botar aqui trinitariano. Olha só. Todas essas três doutrinas, elas são falsas. São falsas. A verdadeira doutrina é Deus em morfe. Eu vou escrever aqui no português mesmo, morfe. Você entende claramente. Olha só, a verdadeira doutrina é esta daqui. É o único Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele se manifesta em morfe, ele muda de máscara, mas é a mesma pessoa. Olha só. Então vamos entender aqui, ó. Por que essas três doutrinas são falsas? Olha só, eu vou passar um relance aqui, rápido, um resumo rápido para você compreender por que essas três doutrinas são falsas. Olha só, unicistas, existem muitos unicistas dentro da mensagem, isso aí é certo, eles são unicistas. Muitos crentes da mensagem são unicistas. O unicista diz que Jesus é o próprio Pai. Jesus é o próprio Pai. Isso está errado, gente. O irmão Brana não ensinou isso. O irmão Brana diz que Jesus não pode ser o seu próprio Pai. Jesus é o Filho. Jesus é o corpo do Pai. Ele é o Filho, ele foi gerado. O irmão Brana chega a dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus. É o princípio da criação de Deus. Então, veja. Aquele corpo que foi gerado no ventre de Maria seria o corpo de Deus. Deus se encarna naquele corpo e forma um só, um homem com duas naturezas. Então, dizer que Jesus é seu próprio Pai é uma aberração. Irmão Brando disse, isso está errado, isto não está certo. Você jamais pode dizer que Jesus é seu próprio Pai. Então essa doutrina aqui, ela é falsa, gente. Ela é falsa. Existem muitos crentes da mensagem que creem nesta doutrina. Aí vem o dualismo, os seguidores de Livelle. Eles acreditam numa pré-existência. Numa pré-existência. Olha só, gente. Que Jesus existiu lá na eternidade. E ele era um ser que estava com Deus. E este ser também criou o mundo. Olha só. Isto é falso, gente. Não existe uma pré-existência. O Logos é o próprio Deus. O capítulo 1 desta série, eu explico o que é o Logos. Claramente. Eu explico claramente o que é o Logos. E o Logos foi chamado de Filho, mas o William Branham disse, o Logos é o Espírito Santo, é o próprio Pai. Mas eles dizem que o Logos é Jesus pré-existente. Pré-existente. Então aí vem essa doutrina aí
da pré-existência. Que Jesus pré-existiu com o Pai e também criou as coisas. E criou o mundo. Ora, a própria Bíblia diz que, lá em Isaías, diz assim, eu sozinho criei todas as coisas. Então não existia um ser com Deus. O que acontece é que Deus sai de ser espírito para ser palavra. Ele sai do anonimato. Então, Deus gera sua própria palavra. O Logos é o próprio Deus. É Deus saindo da condição de espírito para ser palavra. E depois ele cria todas as coisas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a parte 1 explica tudo isso aí. Você deve assistir para poder compreender. Aí vem o trinitarismo. O trinitarismo é uma burrice, gente. É uma burrice. Qualquer pessoa que ler a Bíblia, só precisa ler um pouquinho e vai entender que trinitarismo não existe. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. 3 pessoas distintas. Ora, o versículo de Lucas que diz o que dela foi gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Pai, é o Logos que gerou Jesus, o seu corpo. O seu corpo. Então, isso aqui, o trinitarismo, é uma burrice. Eu vou chamar isso de burrice, sabe? Porque qualquer pessoa que lê um pouquinho vai saber que não existe isso. Não existe trinitarismo. Agora, o perigo está no dualismo, seguidores de Lee Wiley, e tem um aí no Brasil forte, eu vou omitir o nome dele por questão de ética. Tem um forte aí no Brasil que traduz as mensagens de Lee Wiley, que ele defende essa doutrina da pré-existência com unhas e dentes. Na verdade, eles nunca saíram da crença dos testemunhos de Jeová. Nunca saíram desta crença. E o unicismo também é falso, porque Jesus não é o seu próprio Pai. Bom, feito isto, vamos lá, vamos para frente. Vamos seguir em frente, eu vou apagar isso aqui. E nós vamos seguir aqui para o próximo slide, para a gente compreender bem isso aqui. Vamos lá, gente. Vai ser uma ajuda para você essa. Muito bem, muito bem. Vamos agora entrar no assunto que nós queremos. Natureza humana e a natureza divina. Uma pessoa dual. Bom, quero destacar aqui com vocês o seguinte. Ele era uma pessoa dual, com 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a minha animação. E aí eu vou trazer para vocês aqui o seguinte. Para a gente entender aqui o Logos. E como eu disse para vocês, para um bom fluxo de aprendizado é necessário assistir às partes anteriores. Principalmente a parte 1. Então, irmão Brandes, eu começo a ver uma pequena luz surgindo no universo. E esta luz toma a forma de um homem. Então, este é quem? Este é o Logos. Vou parar aqui, vamos lá. Bom, isso aqui é o Logos, como eu já falei no primeiro vídeo. Olha só, eu expliquei o que é o Logos no primeiro vídeo. Então, o Logos é o Pai. O Logos foi chamado de Filho. E o Logos é o Espírito Santo. Olha só. Quando você vai... Agora você vai entender, ó. Olha só. Você vai entender que foi este Logos que se manifestou como Pai, se manifestou como Filho e se manifestou como Espírito. O irmão Branham deixou isto claro. Então, o Logos, o verbo, a palavra. Como eu explico lá no começo, Deus sai da sua forma de espírito para ser palavra. Ele sai do anonimato. Ele sai do mundo invisível para o mundo invisível. Como o que? O verbo. E o verbo era Deus, a palavra. Então, esse verbo, como eu já expliquei, se fez carne, gerou um corpo, Jesus. Ele gerou este corpo para ele habitar neste corpo. Então, o Logos vem e se encarna. Então, aqui você tem a natureza divina,
E aqui você tem a natureza humana. Natureza humana. Olha só. Pronto, gente. Vamos lá. Vamos entender isso aqui de forma clara. Olha só. Tenham paciência aí. Vamos entender isso aqui, que é como se fosse uma aula para que você entenda. Os pastores velhos da mensagem, eles não explicam isso aqui para o povo. Aliás, muitos pastores velhos da mensagem, eles têm uma arrogância grande, que eles não aceitam ser corrigido. Eles não aceitam, sabe? Eles não aceitam algo vindo de um rapaz de pedra branca que nem conhecido é. Eles não aceitam isso. Tem que vir por eles. Eles acham que tem que vir por eles. Mas vamos lá, Deus usa quem Ele quer. Vamos lá. Então veja só. A natureza divina se encarnou na natureza humana, Jesus. Então, ele era uma pessoa dual. Olha só. Gente, deixa eu destacar aqui para você entender aqui, ó. Uma pessoa, uma só pessoa, o irmão Branham deixa claro, uma pessoa com que duas naturezas, natureza humana, natureza divina. Vou botar aqui ND para você entender. Natureza humana, natureza divina. Uma só pessoa, não era duas pessoas. Era uma só pessoa. Vocês tenham paciência com essas letras aqui, que são um caso sério. Mas vamos lá. Vamos entender aqui claramente. Então você tem aqui uma pessoa dual. Vamos lá. A natureza humana... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de eu fazer mais uns rabiscos aqui para você entender. Olha só. Para que a gente entenda aqui claramente. A natureza humana, o irmão Branham diz, falava com a natureza divina. E a natureza divina falava com a natureza humana. Então, a natureza humana se conectava com a natureza divina e a natureza divina se conectava com a natureza humana. Uma só pessoa. Se alguém estiver dizendo que é duas pessoas, eles são católicos, mesmo que seja da mensagem. Se estiver dizendo que existe um dualismo aqui, eles são católicos. Eles não são revelados. E a maior revelação que a pessoa pode ter é do Logos. Do Logos. Entender isso aqui. Vamos lá. Então, a natureza humana, vamos botar aqui, sentia o quê? Fome, sentia sede, sentia... Deixa eu apagar aqui. Ficar melhor a gente entender. A natureza humana sentia, vou botar aqui, sentia sede, sentia fome, sentia cansaço. Olha só. Então, a natureza divina não sentia fome, não sentia sede e não sentia cansaço. Então, a natureza humana sentia estas coisas. Ele diz, tenho sede. Ele dormia. Ele sentia cansaço. Chorou. A natureza humana. Agora, a natureza divina, não. Por isso, se alguém perguntou assim para mim, Deus morre e Deus morre? Eu disse, não, Deus não morre não. Quem morreu foi a natureza humana. Jesus, porque tinha que derramar o seu sangue. Tinha que derramar o seu sangue. Mas o que estava dentro dele, a natureza divina, não morre. Mas a natureza humana morreu. O irmão Branham chega a dizer que o Logos foi pregar para as almas em prisão. Almas em prisão. Enquanto este corpo aqui, a natureza humana, estava no túmulo, o Logos estava pregando para as almas em prisão. Então veja só, vamos entender aqui. Outra coisa que nós queremos entender aqui claramente. A natureza divina se conectava com a natureza humana e a natureza humana se conectava com a natureza divina. Vamos lá.
O Filho foi visto no Pai e o Pai é visto no Filho. Agora, isso aqui é tremendo. Você vai ter que entender isso aqui, olha só. Vamos lá. Você vai ter que entender isso aqui claramente para poder você compreender a divindade. Quando o Logos surgiu no universo, foi chamado de Filho. Então, aí você tem o que dizer? Jesus foi gerado para ser o corpo de Deus. Ele era o quê? O Filho de Deus. Olha só. Então agora você tem aqui. Esse Logos é o Pai. Foi chamado de Filho. Porque aqui ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Olha só. Então, aí você vai entender aqui, ó, que o Filho é visto no Pai, quando ele surgiu lá no universo e foi chamado de Filho, e o Pai é visto no Filho. Há quanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Você tem que entender aqui, é a parte da unicidade. Não é unicismo. É entender que é uma pessoa dual. Que o Pai é visto no Filho e o Filho é visto no Pai. Não tem nada de distinção aqui. Não tem nada de pessoas distintas. Não. Não existe isso. Aí alguém diz assim, mas Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. É claro que sim. A natureza humana se submeteu à natureza divina. A natureza humana foi obediente à natureza divina até a morte e morte de cruz. Então você tem Jesus, a natureza humana, foi obediente. Aí um dos dualistas chega e diz, olha, é duas pessoas, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi obediente. Então era uma pessoa distinta. Não. É a natureza humana sendo obediente à natureza divina. Vamos lá. Vamos entender aqui claramente. Gente, isto é maravilhoso, isto é tremendo. Isto eu fico regozijando aqui comigo mesmo, o quanto é tremendo. Vamos agora pegar o que o irmão Brana falou. Vamos lá. Isso aqui é que dá força para a gente entender claramente as coisas. Vamos lá. Olha só. Esta é a razão que as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando, outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Paramos aqui e vamos entender. Espera aí, o que o irmão Brana está dizendo? Uma pessoa. Uma pessoa. Não são duas pessoas. Ele era uma pessoa dual. Uma única pessoa. O Pai é visto no Filho, o Filho é visto no Pai. Aí você tem o seguinte, natureza humana, natureza divina. Vamos seguir aqui. Ele era um homem, o Filho. Deus estava dentro, o qual estava morando nele. Mas ele foi aí dizendo, eu sou o curador. Muito pelo contrário, ele disse, eu não sou o curador. Ele disse, não sou eu que faz as obras, é meu Pai que habita em mim. E em São João capítulo 9, quando ele foi interrogado por passar por um grupo inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, curou um homem que se deitava em uma maca. O Pai lhe mostrou para ir lá e curar. Foi embora e deixou o resto deles deitado lá. Eles o questionaram. Um homem carregando uma cama no sábado. Escute o que ele disse, São João 5,19. Na verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. É o que o ele, Jeová. É o que o ele. Mensagem, Jeová Jireh, pregada aí, 29/4/53. Olha só.
Então veja só. Vamos entender aqui, gente. Olha só. Pronto. O filho faz igualmente. Olha só, gente. Olha só. Vamos lá, vamos entender aqui. Uma pessoa com duas naturezas. Eu vou voltar lá no slide, porque o filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre primeiro. Não sou eu que faço as obras, é o pai que habita em mim. Deixa eu voltar aqui no slide, no de lá, para a gente entender aqui. Vamos aqui. Deixa eu apagar aqui, rapidinho, e a gente vai compreender claramente. Pronto. Vamos aqui de novo. Olha só. O filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre primeiro. O Logos, como eu já falei, estava dentro de Jesus, que era o seu corpo, formando uma pessoa dual. Então, este corpo aqui, filho, não fazia nada sem que o de dentro mostrasse primeiro para ele fazer. Mas não tinha nada de duas pessoas aí, não. Era o pai dentro daquele corpo, o filho, fazendo as obras. É claro que as obras elas tinham que ser feitas por o que estava fora, pelo de fora. Porque o de dentro não era visto. Não era visto. Não era visto a olho nu, mas o de fora mostrava o pai. Mostrava o pai. Olha aí. Então, era isso, olha só. Você vai entender que o de dentro, ele era mostrado pelo de fora. O de fora mostrava o pai. O pai não podia ser visto, ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus era a expressão dele. Era quem mostrava o pai. O pai é visto no filho e o filho é visto no pai. Vamos lá? Vamos prosseguir em frente? Creio que você esteja entendendo. Vamos lá. Olha só. Vou seguir aqui para que você compreenda. Bom, vou seguir aqui agora. O que o irmão Brana falou para nós em mais um parágrafo aqui. Diz assim para nós. Eu disse, ele foi mais que Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dual. Ele era um homem. O espírito nele era Deus. Eu disse, Deus estava em Cristo. Ela disse, oh não. Eu disse, olhe, senhora, eu tomarei sua própria escritura. Ele era um homem, mas ele era um homem Deus. Quando ele foi à sepultura de Lázaro, ele chorou como homem. Isso é verdade. Mas quando ele estava de pé lá fora, endireitou seus ombros caídos para a frente e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem morto que fazia 4 dias que estava morto, voltou à vida novamente. Isso foi mais que um homem. Homem não podia fazer aquilo. Isto era Deus em seu Filho. Então a mensagem deixa-nos ver Deus. Destaque aqui, gente. Olha só. Mas ele era uma pessoa dual. Preste atenção aqui. Ó. Vou até mudar a cor aqui para destacar para você, para ficar melhor. Vou botar aqui um vermelho. Ele era o quê? Uma pessoa dual. Aí é que o irmão Brana faz questão de destacar. Ele era Olha só. O de fora, natureza humana, chorava, tinha sede. Natureza divina era quem dizia, Lázaro, vem para fora. Só que a natureza divina era expressado através da natureza humana. Se você não compreender isso aí, então é porque você quer continuar na doutrina errada. Vamos seguir aqui em frente. Olha só. Deixa eu destacar aqui uma coisa tremenda para que nós possamos entender.
Que aqui são os versículos que as pessoas pegam, que diz assim: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Bom, este é um versículo que os dualistas pegam para dizer, olha aí, o Pai é maior do que eu. Quero destacar aqui, vamos lá. O ofício de pai, essa letra aqui não estou gostando bem dela não, vamos trocar aqui. Trocar por um branco aqui. O ofício de pai é maior do que o ofício de filho. Quero destacar aqui, são pontos que eu quero destacar aqui. Deixa eu fazer aqui bem direitinho aqui para a gente entender. Segundo, a natureza humana, a natureza divina, é maior que a humana. Creio que você esteja entendendo essa letra aí, porque eu estou copiando rápido aqui para a gente ganhar tempo. Eu tenho esse costume de copiar rápido. Então veja só, a natureza humana, a natureza divina é maior que a natureza humana. Então aqui você tem dois destaques aqui. Ó. O pai é maior que eu. Então o ofício de pai é maior que o de filho. E a natureza divina é maior que a natureza humana. Aí ele chega e diz assim, eu e o pai somos um. Então aqui, por isso que eu sei que só vai entender isso aqui quem são os revelados para compreender. Meu pai e eu somos um. Uma pessoa dual com duas naturezas. Agora, o pai é maior que eu. O ofício de pai é maior que o de filho. E a natureza divina é maior que a natureza humana. Vamos trazer esse destaque aqui através da arca. Vamos entender isso aqui através da arca. E aí nós vamos compreender bem aqui sobre natureza humana e natureza divina. Vem comigo aqui, olha só. Eu trouxe aqui o exemplo. Vamos. Pronto. Você tem o seguinte, olha só. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 9, assim, ó. Vemos, porém... Deixa eu mudar aqui a cor para eu destacar aqui. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Olha só. Vamos destacar aqui. A arca, ela tinha dois materiais. Você tinha madeira de acácia, e o segundo material era ouro, revestida de ouro. Olha só. Então aqui você tem, esta arca era aqui, uma só peça, feita de que? De dois materiais, madeira de acácia e ouro. Madeira de acácia revestida de ouro. A arca, ela não era duas peças não, ela era uma só peça. Então, este ouro é a natureza divina, e a madeira de acácia é a natureza humana. Olha só. Então você tem o seguinte, ó. Você tem uma só peça feita de dois materiais. Uma só peça feita de dois materiais. Madeira de acácia revestida de ouro.
Aí agora você tem o seguinte, uma só pessoa com duas naturezas. A natureza humana, que era Jesus, tipificando na madeira de acácia, e o ouro, a natureza divina, o Logos, o Pai que estava dentro de Jesus, formando uma pessoa dual. Isso é tremendo. Aqui, se você não compreender, então é porque você quer permanecer na doutrina errada. Aí veja só. Aí a Bíblia diz para nós assim em Hebreus. Olha só. Diz para nós aqui em Hebreus. Olha. Vemos, porém, coroado de glória. Essa arca aqui, ela tinha uma coroa. Essa coroa simboliza Jesus coroado de glória. Glória e honra. Aquele Jesus fora feito um pouco menor que os anjos. Pronto? Opa, vamos lá. For feito menor que os anjos. A natureza humana que letra, Deixa eu botar aqui de novo. Vou abreviar aqui. Natureza humana. Pronto. A natureza humana foi feito por um pouco espaço de tempo menor que os anjos. Por quê? Porque anjos nunca vestiram um corpo de carne. Então, por Deus ter vestido um corpo de carne, então essa natureza humana que ele vestiu, este corpo, foi feito por um pouco de tempo menor que os anjos. Por causa da paixão da sua morte. Por quê? Porque essa natureza humana tinha que vir para morrer. E anjos não morrem. Os anjos caídos morreram, mas os anjos que ficaram ao lado do Logos não morrem. E esta natureza humana morreu. Olha só. Então você tem o seguinte, ó. Para quê? Qual é a finalidade de Jesus ter morrido? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Tinha que acontecer isto. Então Deus teria que gerar um corpo, que seria o seu corpo, porque ele é divino, o Logos. O Logos, que é a natureza divina. Gerou este corpo, que seria o seu corpo, e este corpo iria passar pela morte. Provar a morte. A natureza divina não morre, mas a natureza humana morre. Isto é tremendo. Eu peço perdão pelas minhas letras hoje, estão muito garranchadas aqui, mas vocês vão entendendo o que eu estou falando e estou copiando para que vocês entendam melhor. Mas veja só, nós vamos tentando melhorar isto ao longo. Ao longo nós vamos tentando melhorar. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui em frente. Olha só. Então aqui você entendeu a madeira de acácia revestida de ouro. Vamos lá. Bom, gente, se eu pegasse essas cadeiras aqui, só um exemplo aqui no natural. Essas cadeiras aqui são feitas de dois materiais. Ela é feita de plástico e tinta. Eu posso dizer que esta cadeira são duas por ser feita de dois materiais. São duas cadeiras? Não. É uma cadeira feita de dois materiais. Aqui eu tenho uma cadeira verde, cor a tinta verde e o material é plástico. Aqui eu tenho uma cadeira branca, a tinta é branca, o material é plástico. Então você tem o seguinte, plástico e tinta. É dois materiais formando uma só peça. Duas naturezas formando um só homem. Um homem com duas naturezas. Você vai entender que é assim, ó. Dois materiais formando uma só peça e uma peça feita de dois materiais. Olha como é tremendo isso, ó. Um homem com duas naturezas e duas naturezas formando um homem. Um só. Não é dois, é um.
Sigamos, para eu concluir aqui minha reflexão, o que o profeta disse para nós. Vamos lá. O profeta disse assim: tenho contado muitas vezes o que a senhora da ciência cristã me disse numa ocasião. Já contei isso por várias vezes. Ela disse: Senhor Branham, você faz muito alarde acerca de Jesus. Eu disse: oxalá que essa seja a única coisa pelo qual tenha que responder. Ela disse: você procura fazê-lo divino. Eu disse: ele era divino. Disse: ele foi um profeta, ele foi um homem bom, mas ele não era divino. E eu disse: bem, mostre-me uma escritura que diga que ele era, que ele não era. Ela disse: no livro de São João, diz que ele chorou quando foi à tumba de Lázaro. Bem, eu disse: claro, ele chorou. Ele foi ambos, humano e divino. Ele era um homem chorando, mas ele tinha que ser Deus para levantar o morto. Isso é correto. Eu disse: ele foi um homem com fome, mas foi Deus quando alimentou 5.000 pessoas com 2 pães e 2 peixinhos. É verdade. Ele foi um homem dormindo na proa de um barco, mas foi Deus nele que fez acalmar as águas. Por quê? Porque ele e sua mensagem era um. Era o quê? Era um. Era um. Então aqui está, olha só. Ele e sua mensagem era um. Somente um. O irmão Branham deixa claro, ele era divino. Se você quer ignorar isso aqui, que você seja ignorado por Deus. Vou concluir só com mais um parágrafo aqui. Hoje eu sei que eu não estou conseguindo, através da minha caneta aqui, copiar de forma clara para vocês. Mas nós vamos melhorando, nós vamos aperfeiçoando. Vamos lá. Gente, eu quero destacar aqui só um ponto primordial que o irmão Branham falou. A natureza de pomba e a natureza de cordeiro. Como eu já frisei aqui, o Logos, o irmão Branham diz: aqui estava a natureza divina e aqui a natureza humana. Aqui estava a natureza de pomba e aqui estava a natureza de cordeiro. Aí diz que a pomba pousou sobre o cordeiro. A natureza divina se encarnou na natureza humana. Isto o irmão Branham ensinou desta forma. Aí ele vem com um parágrafo para nós e diz assim, preste somente atenção aqui no que o parágrafo vai dizer. Deixa eu mudar aqui a cor para a gente entender. Olha só. Jesus foi batizado por João e a Bíblia diz, e ele ouviu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Por conseguinte, se houvesse sido se tivesse sido um lobo, ou seja, tivesse sido qualquer outro animal, a natureza da pomba não poderia combinar com a natureza do lobo. Olha só. Diz aqui, não poderia combinar com a natureza do lobo. Observa só. Deixa eu voltar aqui. Nela não poderia. Não poderia. A natureza da pomba combina com qualquer outro animal. A natureza da pomba combinar com qualquer outro animal, senão com um cordeiro. Não podia. Não poderia. Só poderia combinar com o cordeiro. E essas duas naturezas se juntaram e puderam então estar em acordo um com a outra. As duas naturezas, a natureza de pomba e a natureza de cordeiro. A natureza divina e a natureza humana. Agora você está vendo a predestinação. Era um cordeiro quando veio ali. Está vendo? Está vendo? Era um cordeiro quando foi trazido.
era um cordeiro. Ele nasceu sendo um cordeiro. Ele foi criado como um cordeiro. Está vendo? E, portanto, esse é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra, que pode receber Cristo. O resto deles tentará. Eles tentarão obtê-lo e pôr o Espírito de Deus sobre um lobo. E pôr o Espírito de Deus sobre um lobo. O lobo, veja, irado, mau, ruim. Ele não ficará ali. O Espírito Santo rapidamente alça voo. Ele não faz isso. Que seria se aquela pomba tivesse descido e ao invés de ser um cordeiro tivesse sido algum outro animal? Ela teria rapidamente alçado seu voo e voltado, vê? Mas quando ela encontrou aquela natureza com a qual combinaria, simplesmente se tornaram um. Simplesmente se tornaram um. Se tornaram um. Não foi dois. A natureza divina, a pomba, veio e pousou sobre a natureza humana, o cordeiro. E se combinou as duas naturezas e se tornaram um. Então a pomba guiou o cordeiro. E note, ela guiou o cordeiro ao matadouro. Agora o cordeiro foi obediente à pomba. Vê? Não importa onde o levasse. Ele estava disposto a ir. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O cordeiro obedeceu à pomba. A natureza humana obedeceu à natureza divina. E a natureza divina levou a natureza humana para o matadouro. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha entendido. Então você vai pegar esse ensinamento de unicismo, que não entende. O unicismo não entende as duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Não pode compreender como é que se torna um as duas naturezas. Eles não compreendem. O dualismo divide essas duas naturezas. Divide. Tornando as duas naturezas duas pessoas. Quando o irmão Branham diz que é um. O unicismo não entende como é que se torna um isto. E o dualismo divide. E o trinitarismo, como eu disse para vocês, é burrice. Trinitarismo é burrice. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, quem gera é Pai. Então, se o Pai gerou Jesus, o Espírito Santo é o próprio Pai, é o próprio Deus, é o Logos que gerou Jesus. E aí fica claro. Se você não compreendeu, então, se você está apegado a uma doutrina e você não se larga dela, mesmo vendo a verdade, não podemos fazer mais nada por você. O meu dever é mostrar a verdade. Talvez você diga, quem é esse moleque aí que acha que sabe das coisas? Não, esse moleque não sabe. Esse moleque pega a mensagem do irmão Branham e transmite para vocês como foi mostrada aqui. Que Deus abençoe a todos. Eu espero ter sido de ajuda este ensinamento. Unicismo é falso, dualismo é falso e trinitarismo é falso. Nós cremos em Deus em morfe. O Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não são dois, não são três. Um único Deus que faz todas estas manifestações como foi mostrado aqui. Shalom a todos.
Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.